Bom dia, a paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos amigos, leitor da Bíblia Sagrada e também aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui com a graça de Deus, uma vez mais, para estarmos discorrendo nesta pré-aula a respeito da lição de número 8 da EBD CPAD do terceiro trimestre no ano em curso, abordando o tema da evangelização. Essa lição que vamos estudar hoje é a que irá ser ministrada nesse domingo próximo vindouro, dia 21 de agosto de 2016. Ela traz na sua mensagem epigrafar a seguinte expressão: a evangelização de grupos religiosos. O texto áureo escolhido pelo analista da revista deste trimestre, que é o pastor Claudiano de Andrade, está estribada no capítulo de número 3 e versículo de número 5 do Evangelho que, segundo escreveu o apóstolo João, e diz assim, texto áureo: Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. Já a verdade prática, ou seja, a aplicação do texto bíblico na nossa vida cotidiana, na impressão do autor, do comentarista, ele diz o seguinte: se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo Jesus não seria necessária. Porém, só Jesus salva. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Só Jesus Cristo salva. Todas as lições vêm no seu escopo, vem um elenco de sugestões, como a gente costuma ver todas as semanas, vem de sugerência do analista algumas leituras de textos bíblicos para serem lidas a cada dia, de segunda até o sábado, a fim de facilitar o entendimento da temática discutida na lição. No escopo aqui da revista, para o dia de segunda-feira, foi sugerido o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Terça, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Quarta, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Quinta, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18 a 19. Na sexta, o livro de João, capítulo 14, versículo 6. E no sábado, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4 e versículo de número 12.
Então, o autor, o comentarista, ele sugere que se faça a cada dia da semana essa leitura e com certeza a cada meditação nesses trechos da Bíblia Sagrada, nós vamos compreender melhor a necessidade da propositura do analista nesta lição, que traz na sua mensagem epigafar a evangelização dos grupos religiosos. Bom, visto o espelho da lição, vamos então aqui já adentrar o conteúdo próprio a ser discorrido, que vai trazer alguns tópicos e subtópicos. No nosso entendimento, na nossa forma de ver a proposta do analista, ela tem o objetivo de mostrar aos alunos que no universo da evangelização, esses grupos chamados de grupos religiosos, que são aqui elencados como espíritas, budistas, católicos romanos, candomblecistas, muçulmanos, dentre outros tantos, são alvo de movimento evangelístico da igreja. Nossa igreja, ela está inclinada a essa preocupação de levar a mensagem genuína do Evangelho a esses grupos, não apenas a esses grupos, que são os grupos abordados nessa lição, mas a tantos outros grupos que carecem da exposição da palavra genuína de Deus. Até mesmo porque é de fácil percepção, e isso inclusive salta aos olhos, que a humanidade, apesar de tantas religiões que existe, a humanidade caminha para um abismo certeiro. Eu diria que a humanidade está caminhando para um abismo certeiro. As pessoas são cada vez mais desesperançosas, descrentes, são cada vez mais decepcionadas com tudo e com todos. Isso acaba gerando um vazio muito grande internamente nas pessoas. Há uma consciência popular de que todos os caminhos levam a Deus. E eu acho que você já ouviu essa frase muitas vezes: todos os caminhos levam a Deus. Alguns acham que Deus ele se apresenta de diversas formas, mas que Deus é um só. Em síntese, Deus pode estar sendo representado por Buda, por Nichiren,
por Maomé e por aí vai, mas que todos são um só. Bom, no popular, tem Deus para todo tipo de pessoas e para todo gosto do freguês. Todavia, esse é um conceito completamente equivocado. A Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, nos revela que há um Deus trino, representado por três pessoas, porém com a mesma substância. Existe um Deus que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: pois são três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra aqui se refere ao Verbo que se fez carne, a saber, Jesus Cristo. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele usou a água, o elemento água, para se referir a essa questão da Trindade, quando ele diz: eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. E quem beber de mim jamais terá sede. Ele usa esse elemento água, pois a água ela é composta de duas partículas. Ela tem na sua formação química duas partículas de hidrogênio e uma partícula de oxigênio. Então são duas mais uma, três: Pai, Filho e Espírito Santo. E a água é vital para a sobrevivência humana. Sem água não se consegue viver. Aonde não existe água, não existe vida. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Costuma-se achar que todas as religiões são boas. Na revista aqui o autor coloca essa situação e é uma situação muito comum a gente ouvir dizer que fulano é uma pessoa boa, ela é uma pessoa do bem, ela tem uma vida muito certinha, tem uma família, é próspero naquilo que faz, tem uma religião. Mas esse é também outro grande equívoco. Na lição, o analista faz menção a algumas religiões praticadas no Oriente Médio, na Era Antiga. Ele menciona que duas nações que eram nações opositoras da nação de Israel, do povo separado por Deus,
eram os midianitas, que adoravam um deus pagão de nome Maloque, e os amalequitas, que adoravam um deus de nome Baal-Peor. O analista cita essas duas religiões que eram praticadas no Oriente Médio, na época antiga. Ele toma elas como exemplo, porque os seguidores dessas religiões eram pessoas assim muito devotas, muito religiosas, e os seus seguidores, ou seja, os seguidores de Maloque e de Baal, eles tinham no seu culto o sacrifício de crianças em holocausto. E isso faziam nos templos. E não apenas isso. Nos templos desses deuses também eram nos cultos praticadas relações sexuais públicas e desregrada eram atos sexuais ilícitos que eram praticados nos templos dessas entidades demoníacas, a fim de agradar essas entidades e receberem delas a prosperidade e a fertilidade, para que as pessoas tivessem uma vida próspera, para que as pessoas tivessem filhos. Muitas mulheres eram estéreis naquela época, e para evitar a infertilidade eram feitos sacrifícios dessa ordem, até práticas sexuais públicas e desregradas, a fim de satisfazer essas entidades. Mas eu vou abrir aqui um parêntese para explicar um pouco o significado de uma palavra que é muito usada por nós, pelo povo brasileiro. Quando eu falo nós, eu falo em termos de povo como nação, povo brasileiro, que é uma palavra muito perigosa. A palavra que me refiro é moleque. Essa palavra é muito comum. A gente ouve muito se referir a crianças, a jovens, a crianças, como moleque. Diz aquele moleque, o meu filho, aquele moleque, o moleque, esse, aquele, entendeu? A gente ouve isso. A palavra moleque, ela significa oferenda a o deus Maloque. Moleque é oferenda a Maloque. As crianças que eram separadas para o sacrifício ao deus Maloque era chamada de moleque. Portanto, tenha cuidado quando você pensar em chamar seu filho de moleque, porque significa consagrado a Maloque. E seu filho não é moleque, seu filho ele é bênção, é herança do Senhor. Não chame seu filho de moleque, jamais, nem de brincadeira. Uma ameaça foi detectada. Também há uma gama de pessoas que
que acreditam que que todas as religiões são boas. Já há outras pessoas que acham que religião não tem nenhuma serventia. Esse é outro ponto equivocado e crucial. O termo religião significa religação. Então isso arremete a algo que era ligado, que foi desligado e agora Uma precisa ameaça de foi uma detectada. religação. Religião. Lá no Éden, lá no jardim, o homem que vivia em completa sintonia com Deus, em completa ligação com o seu Criador, e por conta do pecado há um desligamento. Houve esse desligamento. Então, por conta do pecado, o homem se distanciou do seu Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Roma, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A religião, ela é o mecanismo de concessão de Jesus Cristo para efetuar a transformação eficaz da natureza do homem e dessa forma torná-lo próximo do seu Deus. Essa é a contextualização do tópico de número 1 apresentado nessa revista. Já no segundo tópico dessa lição, nós vamos encontrar as formas e as maneiras de como nós devemos proceder na evangelização dos grupos religiosos. No comento do analista, ele destaca 3 pontos. Ele destaca aqui na revista, ele faz ênfase a 3 pontos, dos quais 2 deles remete àquilo que não devemos fazer quando do trabalho evangelístico desse grupo de religiosos. E o terceiro ponto, o terceiro aspecto que ele coloca, é exatamente o que nós devemos fazer para lidar com esses grupos. Tá? E no elenco dos pontos são 2 que ele coloca aqui. O primeiro ponto é evitar discutir religião. Nós devemos evitar estarmos evangelizando um religioso e estar confrontando a sua religião. Isso
não se deve fazer nesse processo de evangelização a esses grupos. No segundo ponto, diz que não devemos depreciar nenhuma religião. E é mesmo porque a pessoa que está envolvida nessa religião, ela tem aquilo como um ponto de apoio, como uma coluna. E jamais nós conseguiríamos ser ouvido por essas pessoas à medida que nós estaríamos depreciando aquilo que ela tem como um sustentáculo. Já o terceiro ponto, e esse é muito interessante, o analista diz que o que devemos fazer de verdade é apresentar, está aqui na revista, no terceiro ponto, é apresentar a Jesus Cristo a essas pessoas. Mostrar a essas pessoas que só Jesus Cristo é capaz de promover a religação do homem ao seu Deus. A verdadeira religião do homem, a verdadeira religação do homem a seu Deus só pode ocorrer por intermédio de Jesus Cristo. Está escrito: ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim, disse Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Como fazer isso? Através da palavra. Mostrar Jesus Cristo a essas pessoas. Leia a Bíblia com essas pessoas. Estude a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com essas pessoas. Sugira a leitura bíblica a essas pessoas. No livro de João, no capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Essa é a citação que mais se aproxima do original grego. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Creia nessa palavra, meu irmão. Creia nessa palavra. Deixa eu te contar aqui um rápido, um breve testemunho para alimentar um pouco mais a sua fé. Durante algum tempo, eu fui o encarregado da programação radiofônica e do jornal da igreja lá na Bahia, na cidade de Lauro de Freitas, que é uma cidade que fica a 25 quilômetros de Salvador, é considerada a Grande Salvador, onde inicia o litoral norte.
mais precisamente ali onde funciona o aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães, que é o aeroporto de Salvador, ali é o município de Lauro de Freitas. E na qualidade de chefe do editorial do jornal e coordenador da programação da rádio, nós editávamos o jornal era A Palavra, o nome do jornal. Nós editávamos esse jornal mensal, ele tinha uma tiragem de 10.000 exemplares, assim do estilo Jornal Mensageiro da Paz, que a CPAD edita. Todos os meses a gente fazia uma edição com 10.000 exemplares. E quando essa edição ficava pronta, eu pessoalmente tomava às mãos uma quantidade de exemplares e ia até a prefeitura entregar, eu fazia questão de entregar nas mãos do prefeito do município. Eu ia também à Câmara dos Vereadores e lá eu entregava ao presidente da Câmara. Ia no destacamento policial, ia na chefia de polícia e eu ia também na paróquia da Igreja Católica. Eu ia ao pároco, o padre, e levava uma quantidade de jornais e entregava para ele, lá na igreja dele. E o padre acabou se tornando meu amigo. Ele gostava muito de conversar comigo. Nós conversávamos a respeito de vários temas, vários assuntos. Nós éramos amigos. Sempre quando eu me despedia dele, eu falava para ele: padre, olha, eu estou orando pelo senhor. Estou orando pelo senhor. Falava para ele, digo: olha, padre, eu creio que Jesus vai fazer uma grande obra na sua vida. Ou melhor, eu creio que Jesus já está fazendo uma grande obra na sua vida. Creia nisso. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Os católicos romanos, os espíritas, os budistas, os muçulmanos, os judeus, precisam entender que há apenas uma religião. Há apenas uma forma de se fazer a religação do homem para com seu Deus. Através dessa proposta de se fazer a religação do homem com seu Deus, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é que se alcança a salvação. Porque o homem necessita ser salvo. O homem necessita de salvação.
e só Jesus salva. Salvação significa pagamento de um resgate. Salvação significa a contrapartida de saldar uma dívida. Por isso é o nome salvação. A moeda que era utilizada nos tempos antigos para saldar, para quitar a contrapartida de um trabalho, de uma jornada de trabalho, daí o nome salário. A contrapartida, a forma de saldar a aquisição de um imóvel, de um bem, a forma de saldar uma dívida, cancelar uma dívida, a moeda era o sal. Daí o nome Salvador. Salvador, que no grego vai estar relacionada a soter, ou seja, redimidor, aquele que redime, que quita uma dívida e paga e salda uma dívida, porque a palavra Salvador, ela é latina, e no grego que mais se aproxima de Salvador é soter. Então, o homem precisa de Salvador, de ser salvo. E Jesus foi quem pagou essa dívida. Jesus foi quem quitou essa dívida através do seu precioso sangue vertido naquela cruz. E o homem necessita da salvação que há em Jesus Cristo. E só Jesus Cristo é quem faz, quem tem a capacidade de fazer a religação entre o homem e o seu Deus, trazê-lo de volta à proximidade do seu Deus. Há uma necessidade extremamente urgente da igreja de desencadear ações evangelísticas em todos os níveis, eu creio. Mas, em particular, focada para esses grupos que estamos estudando na lição deste trimestre. A humanidade, ela está envolta em uma confusão muito grande. Os grupos dominantes, no caso aqui, que foi alvo dessa abordagem, são os religiosos. E essas categorias, esses segmentos da sociedade são extremamente importantes e devem ser objeto de ações evangelísticas, à medida que são influenciadores das pessoas, das massas, que buscam desesperadamente encontrar uma solução, uma saída para a
sua situação. O que importa é lançar a palavra da verdade, e a verdade é Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Bom, chegamos ao término, então, ficamos por aqui, e eu espero ter podido ajudar a você melhorar a sua compreensão desse tema. Anelo em vê-lo nesse domingo na nossa classe. Fica com Deus, então.